bem-vindos a mais um episódio do Labcast. Hoje a gente vai falar com um cara muito gente boa, passou pelo nosso ciclo de aceleração. E hoje ao meu lado esquerdo temos Jéssica Matos, nossa parceira, mentora. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, falando hoje. E especialmente com o Fábio, que vai trazer várias reflexões aí pra gente pensar junto, debater sobre isso. Muito feliz de estar aqui. Tá animado o podcast de hoje? Muito. Partiu? Partiu. Então Bora. tá. Fábio de Oliveira, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, parceiro. Valeu, gente. Perfeito. Valeu, obrigado. Bom demais estar com vocês. Essa dupla aqui é muito importante pra mim. Ah, que legal, cara. Bom estar aqui contando com vocês e a gente tá avançando. Coisa esse boa. Relacionamento aí Coisa com boa. o Lab. Bom te ter aqui. Tu passou com a gente no sexto ciclo de aceleração, né? Mais recente. E a Jéssica, o que a Jéssica tem a ver com isso? Pô, Jéssica, acabamos encontrando ela em algum momento lá, né? Acho que Por nas acaso, mentorias mas nem individuais. Que legal. Jéssica foi Foi mentora. nossa mentora, super bacana. importante na nossa jornada. Tive o Super privilégio de acompanhar o Fábio, durante o programa de aceleração. Eu acho que a gente, como mentora, a gente tem o privilégio, não só de conhecer essas histórias dos empreendedores, mas também de acompanhar a evolução deles ao longo da jornada do Startup in Lab. Então, foi um Muito prazer te acompanhar. E hoje a gente está aqui para celebrar esse momento, e fazer com que a tua história, eu acho, transborde também para os nossos ouvintes. Maravilha. Antes da gente falar da geração F5, que o pessoal tem que saber o que é, quem é o Fábio? Começar com o CPF. Quem é o Fábio, cara? De onde veio? Que se alimenta? Como é que surgiu esse interesse por inovação? Boa. Conta essa história do Fábio para nós. Vamos lá, gente. Eu, profissionalmente, assim, eu venho de uma trajetória, como muitas pessoas, nada linear. Eu fiz jornalismo inicialmente. Todo mundo acha, da administração da engenharia. E eu não, jornalismo. Jornalismo? Como assim? Mas, e defende tanto inteligência de dados, não sei o que lá, mas não tem nada disso no jornalismo. Eu gostava muito do futebol, eu estava falando aqui, eu gostava muito do futebol, entrei no jornalismo por um viés mais do jornalismo esportivo. Mas a vida vai trazendo oportunidades, né? E aí eu fui sempre muito de prática, gostar de prática. Aí durante toda a faculdade eu ia fazendo muitos estágios. E aí no último estágio que eu estava fazendo era numa empresa de combustíveis, uma rede de combustíveis, que foi uma virada de chave completa, assim, na minha Isso trajetória. aonde? Isso lá em Santa Maria. Em Santa Maria, tu é de lá? Minha cidade natal é Caçapava do Sul, Olha. que fica a 100 quilômetros de Santa Maria, mais no sul do estado, na região da Campanha. E Santa Maria fica bem no centro, né? Eu fui para lá em 2006 para estudar e tô lá até hoje, sigo lá. E aí lá no grupo Santa Lúcia, né, que é essa empresa do segmento de combustíveis, eu fiquei fazendo estágio inicialmente de comunicação, eu era estudante de publicidade também, estava me formando em jornalismo e fazer publicidade junto. Legal. E aí quando eu tava prestes a sair, eles fizeram um convite. Olha, a gente tem uma oportunidade aqui pra ti, mas tu precisa abraçar mais. Junto com a parte da comunicação e gestão de pessoas. E aí foi uma boa negociação ali com a empresa naquele momento, porque eu tava com muita dúvida, assim, na época, gente. Confesso pra você, assim, tô indo por todo um caminho aqui, né, que eu tinha planejado. E, mas gestão de pessoas, mas os poucos movimentos que eu fiz até então, eu tava gostando bastante. Quem sabe eu experimento mais. A empresa eu gostava muito e gosto até hoje, são clientes. Agora viraram clientes, né? Tinha muito carinho já pela empresa, assim, porque é uma empresa que me dava muito espaço. Eu sempre priorizei isso, né? Mas tu nunca trabalhou com gestão especificamente, sim? Aí lá gestor. eles acabaram ofertando, né, uma vaga pra mim que eu acabei, ao longo do caminho lá dentro, eu fiquei 4 anos nessa empresa, assumindo como gerente de marketing e recursos humanos. Tá. Era uma empresa, na época, com 12 unidades e 220 colaboradores. E eu tava bem novinho, assim, a gente tava com 22 anos de idade, né? Então, foi bem início e aí eles jogaram uma responsabilidade bem legal, assim, né? E aí, na época, eu fiz a contraproposta pra eles, olha, eu topo, mas vocês me dão uma pós-graduação na área, pra me dar um embasamento acadêmico. E eles toparam, e aí, a partir dali, eu fiz uma mudança de carreira bem forte, porque aí eu entrei na parte de gestão de pessoas e de lá eu fiquei. Isso já faz um tempinho. Foi uma escola. Foi uma escola, assim, e o que é legal, gente, é porque gestão de pessoas eu me apaixonei muito, assim, na época eu comecei a investir muito em autoconhecimento pra mim, enquanto profissional, assim, eu tava assumindo cargos de liderança, né, e sem bagagem nenhuma, me precisando aprender mais sobre o comportamento humano. E aí eu comecei a investir bastante, assim, sabe, pra mim. E aos poucos aquilo começou a se tornar cada vez mais interessante enquanto carreira, negócio, método de trabalho, enfim. Sensacional. Mas foi essa mudança aí. Tá.
Me diz uma coisa. Antes da gente falar da geração F5, o que é a geração F5? Um pitch aí pra nós. O que é a geração F5? Antes de entrar no detalhinho. Posso falar no que é hoje ou o que foi lá? No que é hoje. Atrás? No que é hoje, tá. Hoje é uma plataforma de engajamento de colaboradores, através da gamificação com inteligência de dados. Ou seja, tudo que é importante ser medido dentro de uma empresa, indicadores de performance, avaliações de desempenho, checklists de processos, a experiência de compra do cliente, tudo isso a gente gamifica, a gente transforma em um jogo de desempenho para que, de fato, as pessoas façam o que precisa ser feito. Elas cumpram os processos, os treinamentos que a empresa está entregando para ela. A ideia do game, do jogo de desempenho, é dar vida a esses treinamentos. Eu costumo falar muito do ciclo da gamificação, que são 3 etapas. O primeiro são processos e treinamentos. Só que muitas empresas param aí. Elas entregam e o pessoal tem investido, gente. Eu vejo cada vez mais empresas cuidando, entendendo o que é um processo, entendendo o que é a importância do treinamento, mas param aí muitas vezes. Eles esperam que essa... Eu vou falar para ficar bem didático. Lá, dessa experiência do gestor do Grupo Santa Lúcia. Tá. O que eu fazia na época, tá? Porque aí é bem a origem de tudo. Eu visitava 12 unidades, eram 4 em Santa Maria e 8 fora, em tudo que era região. Então eu pegava estrada horrores. Visitava 2 vezes cada uma das unidades por mês. Reuniões e treinamentos. E eu voltava pra cá ouvindo meu chefe, a gente vai dobrar de tamanho, a gente vai... E aí eu pensava assim, não vai fechar a conta, né? Eu tô toda hora com a sensação coisa errada, de que eu preciso tá lá, eu vou em São Borja, vou em Venâncio Aires, vou em Rosário do Sul, cada cidade num canto. E eu, não tá fechando a conta. Aí eu fui observar, mas o que as grandes companhias fazem? Quais eram as grandes companhias que eu tinha contato até então? Ipiranga, Shell, né? Principalmente que eram os do setor, né? E aí eu vi, eles têm programas de gamificação aqui com os revendedores, no caso com o meu chefe, né? O dono das revendas de combustível. Dos mais variados. Aí eu fui entendendo esse game. Existe um jogo aqui que engaja empresários. Será que esse jogo aqui ele vai me ajudar para engajar o time lá da ponta, os frentistas, operadores caixa, enfim, pessoas super simples de comunicação? E a partir de lá é que começou a nascer o método, né, da gamificação. Foi lá, ele já tem uns 15 anos aí, desde o nascimento dele. Né, que aí eu comecei a usar mais de programas, de premiações, de reconhecimento, de desconforto, não é só reconhecimento, para fazer com que eu não precisasse estar indo toda hora na unidade, né, para que eu pudesse acompanhar mais a distância. Um cliente oculto, ele está tendo um olhar para mim da operação melhor do que o meu, de quando eu estou indo lá. E assim foi nascendo o método. Então, a ideia da gamificação, quando eu falo do ciclo ágil da gamificação, é processo de treinamentos é o primeiro, medir, que aí a Jéssica nos ajudou bastante nas mentorias individuais também para aperfeiçoar cada vez mais isso, né, colher dados da operação é um segundo ponto, e a terceira é, a partir desses dados, eu ter condições de formatar rankings, e nos rankings eu reconhecer os melhores e desconfortar os piores. Perfeito. É andragogia isso aqui, gente, é educação de adultos, é um processo difícil. Tem às vezes empresários que me perguntam assim, mas precisa tudo isso mesmo? Depende do teu objetivo. Se tu quer ter uma empresa que funcione um pouquinho mais sem depender tanto de ti, precisa. Né? A gente está falando de educação de adultos. Eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio. Não que seja fácil educá-la, mas ela repete muito do que eu faço. E já adulto não, né? Adulto tem um monte de manias, de vícios, enfim. Então a gente está falando de andragogia, não é pedagogia, né? Educação de adultos. Perfeito. E aí são desafios tremendos, né? E eu estou falando tudo isso aqui sem menosprezar a dificuldade que é o tema. Né? Na verdade, eu estou dizendo tudo isso aqui, sim, é extremamente complexo a gente falar de gestão de pessoas. Em qualquer mapeamento com os empresários, dos mais variados perfis da empresa, dos mais diversos tamanhos, a dor número 1 normalmente aparece como sendo o engajamento das pessoas. Né? Perfeito, perfeito. Boa. Como é que foi mentorar um cara desse? Então, uma das coisas que o Fábio trouxe, que eu acho que foi onde talvez tenha nascido essa tua ideia, foi algo que a gente percebeu, né, que eu percebi ao longo das mentorias, que é estar muito atento ao mercado. Que veio a tua ideia de negócio veio para resolver um problema que tu identificou lá atrás,
olhando o que os demais negócios estavam fazendo. O que a Ipiranga estava fazendo, o que a Shell estava fazendo. E eu acho que esse teu olhar, né, esse olhar como empreendedor, para estar sempre conectado nos problemas, nas dores dos clientes, isso agrega demais no negócio. Porque o nosso negócio, ele muda, né, e ele vai mudar com o passar do tempo. Então, eu acho que essa característica, essa característica tua como empresário, eu acho que é um dos pontos altos, né? E é uma coisa também que a gente falou na semana passada, da importância do empreendedor ele estar atento às necessidades do seu cliente e acompanhar isso. E o Fábio faz isso muito bem com a carteira de clientes, né? Tá sempre muito presente, acompanhando as dores para tentar resolver da melhor forma possível, para que, de fato, a gente possa entregar o maior valor para o cliente final. E foi muito bacana acompanhar essa jornada e conhecer mais no detalhe como o Fábio faz isso. E foi legal que no segundo pitch eu trouxe mais essa visão, né? Tu me ajudou bastante a construir lá da origem. Eu fiz um resgate muito legal ali naquele período, né, das mentorias. A origem do método. Tudo isso aqui que eu tô falando tá mais fresquinho na minha cabeça agora, muito em função do programa, né? Que foi bem recente, enfim. Porque isso já faz um tempinho, depois eu cheguei a ter outros focos profissionais, né, que não exatamente a gamificação, e depois não, mas é aqui. Né? Mas trouxe essa base lá de trás, que a gente trabalhou no pitch depois, né? Essa origem lá do Fábio de 22 anos, pegando carro e indo. E isso foi muito interessante que tu falou agora, Fábio, porque eu lembro de assistir o teu primeiro pitch, né, na abertura do programa, e eu olhei assim, eu digo, legal, não entendi muito bem, mas ok, faz sentido. E depois tu trouxe no detalhinho, assim. E eu digo, top. Agora faz sentido. Então, acho que essa mudança, e acho que essa é uma dificuldade que a gente enfrenta, né? De como, às vezes, eu tenho uma baita de uma ideia, tenho um baita do negócio, um baita no serviço, uma bela solução de problema, mas eu não consigo vender aquilo. Né? E tu trouxe isso com uma maestria muito boa. Mais pro final. Então, dá pra ver essa evolução, ficou clara, assim, né? Do Fábio quando entrou e o Fábio quando saiu. Né? Tanto que hoje a gente já vem fechando o negócio aí justamente em função disso, que faz todo sentido. E bem como tu falou, assim, quando a gente fala de gestão de pessoas, cara, é um dos tripés que a gente tem dos maiores dores hoje do comércio, né? Que é vendas em primeiro lugar, RH, e aí vem gestão de pessoas, financeiro e gestão de pessoas. E é um desafio constante. E acho que principalmente agora, eu trabalho com gestão de pessoas desde 2003. Já tem um tempinho. E a maneira com que a gente fazia gestão de pessoas há 5 anos atrás, hoje é diferente. Mudou, né? Sim. O que dirá uns anos atrás. E como é que implementar, já entendi, né? Tu trouxe essa solução a partir da tua vivência, em loco, assim, nas empresas, que tu conseguiu identificar isso. E como é que é trazer isso para empresários, talvez, que não tenham essa consciência da importância de dar devida importância para a gestão de pessoas, sabe? De não trabalhar aquilo como, cara, eu sou o chefe, eu que mando e assim acontece, ponto. Que a gente sabe que ainda tem hoje. Né? Isso não existe mais. Não tem como trabalhar mais assim. Principalmente com a geração nova que está entrando no mercado agora. Como é que tu já enfrentou isso? Acredito que já. Que tipo de técnica, como é que tu faz para quebrar isso na ponta, assim? Mostrar que, cara, realmente é importante esse trabalho com gestão de pessoas, com gamificação, né, com inteligência de dados ali, principalmente. Como é que esse é o teu trabalho na ponta, assim, com o empresário? Tu tá olhando aqui mais, Gelson, pro empresário, pro gestor, ou pro time, ou para ambos em algum momento? Pro empresário. Tá. Né? Tu trouxe a solução, Fábio. Cara, tô com um problema em gestão de pessoas. Aí tu vem trazer para mim e dizer, não, cara, eu que mando. Não tem essas frescuras de gamificação. Não, cara, eu que mando, que ponto. Tu já pegou alguma situação dessa? Como é que tu faz? Todo dia. Só quando eu tô acordado. É muito curioso, assim, porque tem as empresas dos mais variados perfis e empresários também, né? Mas o ser humano, um dos princípios do método é que o ser humano ele age e aprende pela dor e pelo prazer. Muito mais pela dor. Né? Então, hoje eu conversava com o Cleito aqui no Lab. Né, a gente falando assim, cara, as pessoas não estão vendo que está acontecendo a mudança aqui na questão da integração dos canais de vendas. Cara, tem uma galera aqui que só vai aprender a estudar mais sobre isso quando realmente a água bater na bunda e daqui a pouco, às vezes, o negócio já foi, sabe? Porque uma coisa é fato, gente, ou as empresas estão crescendo ou elas estão morrendo, não existe estabilidade. Perfeito. Né, os números da empresa vão, quem está ouvindo é só pensar, minha empresa, ela está numa crescente ou ela está numa decadência?
E aí tem gente que aprende pelo prazer, pelo amor, pelas oportunidades que vão surgindo, mas a maior parte das pessoas aprende no susto. Então, o que eu vejo, assim, gente, na questão de venda e aí é um desafio para mim e para boa parte dos empresários, quem presta serviço, muito, que é aprender a vender não olhando para o produto e aprender a olhar mais para a dor do cliente. É um exercício para mim também. Tá? Eu lembro que uma mentoria não foi daqui, já há algum tempo atrás, lá quando eu estava virando mais para uma das startups, que era para uma provocação que era para olhar mais para a dor do cliente. Daqui a pouco eu falei 10 segundos sobre a dor do cliente, eu já fui para a solução. Perfeito. E aí o cara dizendo, não, volta para a dor. Eu, cara, não, volta para a dor, volta para a dor. Então, assim, ó, o empresário hoje não quer comprar a plataforma, a consultoria, a gamificação, mas ele quer resolver a dor da gestão da pessoa. Solução, né? Ele quer vender mais. Então, se a gente conseguir conectar com isso, é um primeiro passo. E aí depois tem uma mudança de cultura que sim, Gelson, depende muito desse perfil de quem está por trás do negócio. E é uma jornada de cada um, né? Tem os mais tradicionais, que talvez não é o meu perfil de cliente realmente. É importante identificar isso, né? Qual é o meu perfil de cliente. E aí tem os dois lados do perfil do cliente, né? Quem presta serviço B2B é olhar para o perfil do cliente olhando para o perfil da empresa, tamanho, segmento, enfim, e olhar para a persona que está por trás do negócio. Que é tão importante quanto, né? Olhar para quem está conduzindo o negócio. Eu já atendi, às vezes, empresas que, em tese, olhando para o tamanho da empresa, não seria perfil do cliente, mas o empresário que está por trás, ele tem, eu quero investir nas pessoas, eu quero crescer, eu quero criar algo que realmente seja robusto, que não dependa só de mim, que seja maior do que eu. E faz sentido. E o contrário também. Às vezes, empresa dentro do setor de varejo, que é o nosso chão, que tem 10 unidades, bem nosso chão, mas as cabeças que estão por trás do negócio não são de investir nas pessoas. Esse tipo de trabalho faz mais sentido para quem realmente, olha, eu acredito que investir nas pessoas é um bom investimento. É uma estratégia crucial para o meu negócio crescer. É para esse tipo de empresário. E tu acha que o empresário que não investe em pessoas, ele está fadado a um insucesso futuramente? Total, Jéssica, porque a conta chega, né? A gente, por mais que a gente fale hoje muito em tecnologia, eu tenho estudado muito inteligência artificial até para melhorar cada vez mais a eficiência operacional do meu negócio. Mas vira e mexe são pessoas, né? Recém a gente conversava aqui, né? Eu tô procurando um espaço novo para alocar empresa e tal, tô sentindo falta. O modelo home office, né, tem algumas limitações ali bem importantes. Pessoas, né? Pessoas é que fazem. A tecnologia é sempre o meio. Perfeito. Sempre o meio. Não importa se a gente está falando de canais de vendas, não importa se a gente está falando de cultura, enfim, mas tem que investir nas pessoas. Eu sou chato com isso, assim, tipo, vale muito a pena para quem é empresário. É um serviço que a gente não oferece, tá? É o recrutamento e seleção. Mas é um serviço crucial também para qualquer situação, qualquer empresa, porque uma parte a gente desenvolve, outra parte as pessoas trazem de berço, né? O empresário que está ouvindo vale muito, às vezes, refletir bem, assim, quanto que eu estou sendo rigoroso no processo seletivo. Às vezes eu ouço assim, mas é tão difícil contratar, mas será que tu está divulgando o suficiente? Será que tu está levando para as pessoas certas? Porque o negócio é gente, né? Eu ouço, às vezes, setores imobiliárias, setor do varejo, que cai mais a ficha disso, eles falam muito bem, assim, a roupa que eu estou vendendo aqui, na verdade, o meu trabalho é gente, a roupa aqui é um detalhe, porque a roupa vai ter no e-commerce, vai ter nas grandes redes, em todo lugar, a diferença está nas pessoas. Por isso que eu gosto muito sempre de incluir nas gamificações a experiência de compra do cliente. Quando a gente faz o organograma também na empresa, a gente coloca o cliente no topo, depois vem os diretores, assim, para deixar bem claro, mas sempre olhando para pessoas, seja o cliente externo, seja o cliente interno ali, né? Mas esse olhar para as pessoas tem que ser muito forte, né? A tecnologia ela é um meio. Perfeito, muito bom. Em que momento tu identificou que o teu negócio se tratava de inovação? Tu montou pensando nisso? Ou tu primeiro fez e depois viu que se encaixava nesse universo de inovação? Bem legal essa pergunta, Gelson, porque talvez quem está ouvindo e que está com essa dúvida, porque essa dúvida veio muito à minha mente em vários momentos da jornada, não foi pensado inicialmente. No início era uma consultoria bem tradicional,
E eu tô falando aqui num período pré-pandêmico, né? Então tô Tá. falando aqui de Antes de pandemia. viajar, por exemplo. Teve um cliente para nós que foi bem marcante, que foi no interior do Espírito Santo. Eu ia para lá uma vez por mês, na cidade de Pedro Canário, a divisa Nossa. com a Bahia já. Eu ficava um dia indo, um dia voltando, e um dia com o cliente. Foi um dos clientes que mais me ensinou, porque eles pegaram, a gente faz uma gamificação com a brincadeira do futebol, né? Então, quando é uma rede de lojas, por exemplo, cada loja é um time, cada gerente é o treinador, o artilheiro do time, a gente vai ter uma premiação, quem for Legal. melhor nos indicadores, enfim, vai criando uma brincadeira ali nessa metáfora do futebol. E esse cliente, ele deu show, assim, ele fazia na segunda vez que eu fui fechar a segunda temporada, assim, com ele, pode tirar o uniforme da empresa, e me trouxeram o uniforme de juiz de futebol. Sério? Tava eu e os donos da empresa lá com a apito e tudo. Vestiram a camisa mesmo. Vestiram a camisa. Ah, que Tapete legal. vermelho, prefeito da cidade junto, assim, ó. Nossa. E as fotos, é muito bonito de mostrar, gente, pra vocês, porque as fotos, quando eu tô anunciando os vencedores, ninguém mais tá sentado, assim, sabe? Os filhos, as famílias, todo mundo, assim, tipo... É muito Levaram a engajamento, sério mesmo. levaram muito a sério. Muito mérito deles também. Uma parte é nós e parte mais importante é a execução do cliente. Mas começou nesse formato, assim, Gelson, mais tradicional. Em 2019, felizmente antes da pandemia, a gente começou a ver assim, existe uma limitação tremenda aqui em termos de crescimento e escala, né? E aí tem uma empresa para nós, é super importante na nossa jornada, eu falo deles. São duas empresas importantes, né? O Grupo Santa Lúcia, que me abriu as portas para algo que eu não me via fazendo. Na pessoa do Johnny Santa Lúcia, para mim, foi uma pessoa muito referência. E a Evoluto, é uma outra empresa, que é o Igor Furniel, o CEO, que é a empresa que me apresentou esse mundo da consultoria de uma maneira mais digital. A Evoluto, aí desde 2019, ali eu comecei a pensar mais, Gelson. Ali teve uma mudança bem forte em nível de... até a gente abriu um novo CNPJ, até então era só eu, aí entrou um sócio investidor, a gente incluiu o KNAI da tecnologia, Tá, que antes não perfeito. tinha. E aí a gente mergulhou no mundo da tecnologia, foi para os grandes eventos do Brasil, né, os principais, acontece em São Paulo, Florianópolis, em Porto Alegre, em Não te Gramado, limitou enfim. só ao Rio Grande do Sul. Não, fui conhecer bem e oxigenar minha forma de pensar, né, que até hoje está sendo oxigenada, assim, porque é um modelo de pensar, né, às vezes mais tradicional. E aí desde então eu vim buscando digitalizar mais a entrega, mas a gestão do método junto ao cliente, até um tempo atrás ainda era planilha de Excel. Agora, faz uns 2 anos e meio, é que virou plataforma realmente. E agora que a gente está indo para um caminho realmente de startup para realmente escalar a partir da nossa plataforma, né? Um modelo de SaaS, né? Software como serviço. Então essa é a nossa jornada, assim, resumidamente, né? Mas a gente vai se descobrindo e essa inquietação veio muito, Gelson, assim, mas será que é o nosso caminho de startup? Até dei um tempo. Eu fui, mergulhei, depois eu dei um tempo. Preciso pensar bem sobre isso. Quem sabe a gente só segue sendo uma empresa de prestação de serviço, tá tudo bem? Digitaliza um pouco a entrega, porque essa digitalização da entrega, por mais que não proporcione escala, ela nos proporcionou atender clientes em 7 estados do Brasil. Perfeito. Né? Tava rodando bem. Tô rodando bem, sabe? Existe um método aqui que parte tem uma interação de um jeito, outra parte é de outro. Tem um método gravado aqui, tem abertura de chamados, de chat via plataforma. Eu consigo estar presente além das horas de consultoria. Então, tínhamos vários ganhos aqui. Mas quando a gente desenvolveu a plataforma, a gente viu que a plataforma começou a rodar bem. Aqui existe um outro jogo. Que aí veio o meu interesse de entrar pro ecossistema do Lab, da FEComércio, para me ajudar assim, e aí, crucial as mentorias para me ajudar realmente como empresa de tecnologia, que é a nossa pegada agora, né? Eu tô nessa transição, mas essa pergunta, ela vem em vários momentos. Muito bom, cara, muito bom. Boa. De onde é que surgiu essa ideia e por que tu pensou de trazer essa gamificação voltada pro futebol? Né? Tu falou antes que era um cara que gostava de futebol. Tu chegava a praticar ou gostava por... Cara, insistência, assim. Talvez faltou alguém dizer, como é que tá a tua carreira? Deus botou a mão no meu ombro e disse, para, filho. Tá, para com isso. Para com isso, vai fazer outra coisa. Que nem eu jogando futebol, assim, a jogada sai perfeita na minha cabeça, cara, tudo perfeito, na execução... Tem que ver hoje, aos 37 anos. Tarefa, mas enfim. De onde surgiu isso e talvez pela tua paixão pelo futebol e como tu conseguiu fazer essa conexão, né, esse casamento tão bem feito da gamificação linkada ao futebol para isso? O desafio
que eu tinha na época era, a gente estava falando com o varejo, né, o varejo de combustíveis. Esse exemplo que eu dei do Espírito Santo, uma cultura radicalmente diferente da nossa. Eu sou bem regionalista na forma de falar. Tinha piadas que eu fazia que eles não entendiam e vice-versa. E o varejo por si só, seja varejo de farmácia, de moda, de combustíveis, de qualquer outro, ele tende a ter pessoas que ou não têm muita ambição de crescimento da carreira, ou a ambição dela é outra, que não ficar ali, na função de vendedor. É a realidade da maioria. Então, o método, ele tinha um desafio de comunicar de uma maneira simples. É um outro princípio que a gente tem. As pessoas só se comprometem com aquilo que elas entendem. E esse princípio bem aplicado, gente, de novo, para gestor que está ouvindo, ele por si só, ele alivia bastante, tá? Da dor de cabeça de gestão. De revisando, assim, tá, mas tá claro para a pessoa? Não tá. Então o futebol, a brincadeira do futebol veio com esse esforço enorme, eu errei muito nisso, de como que eu vou fazer para comunicar bem, sabe, lá na frente. Porque eu lembro de uma reunião, gente, nunca esqueci, eu recente assumi o cargo de liderança, fui fazer a reunião em um posto, que era um dos principais da rede, um posto grande. Eu estava reunido lá com todo o time e eu disse assim, pessoal, esse programa aqui e tal é para as pessoas crescerem aqui na empresa. Daqui a pouco levantou um e disse assim, Fabio, eu não tenho interesse em crescer na empresa. Meu Deus. Então, assim, ó. E pode acontecer, né? Acontece. Natural. No E dia a dia do empresário. Foi muito importante aquilo pra mim. Tanto que eu lembro até hoje que eu fiquei assim. Ao vivo, assim, toma. E eu, claro, eu tava ali com 22 anos, com todo o gás ali pra fazer acontecer, achando que todo mundo tinha uma ambição de crescer, né? E de fato não, né, gente? E tá tudo bem. Mas como que eu vou fazer a pessoa performar dentro da função que ela tá hoje? Talvez ela fique ali por muito tempo. Extrair o seu melhor enquanto eu estiver aqui, né? Então a ideia da brincadeira do futebol é popular. É coletivo, mas também tem premiações individuais. Que isso é importante para qualquer programa de premiações, de gamificação, enfim. Ter os dois. Tem empresários que às vezes deixam tudo só coletivo. Aí acaba punindo justamente quem mais entrega. Sim. Né? Porque uma hora ele vê que tá pesado para ele. E o contrário também é ruim, né? Só individual vira uma guerra que para a cultura da empresa não é legal. O futebol dá pra gente brincar com isso, né? Coletivo, individual, time, a competição dá pra ir como um mesclando, todo, enfim, né? dá pra ir mesclando. Então, os cartões do futebol, para nós, eles serviram, a Jéssica viu bem isso, né? A tradução do número. Porque o número por si só, às vezes o gestor, isso também é um aprendizado bem legal para quem tá ouvindo refletir. Às vezes o gestor faz uma dashboard linda. Maravilhoso. Ele fica apaixonado, ele perde sono. Olhando para aquela dashboard, põe numa TV bonita lá, mas... cheio dos efeitos. Nossa, dá para cruzar os dados aqui. Mas quem é que tá usando aquilo ali? Quem é que tá entendendo o que tá ali? E tá realmente usando para tomar decisões, tá realmente usando para melhorar a performance, tá realmente usando para gerar reconhecimento e desconforto para as pessoas. Existe uma jornada enorme aqui. Quando a gente atendeu a Arezzo, eu lembro que nos ensinou bastante sobre isso também. No início eu questionei assim, mas o que eu vou ensinar para a Arezzo, né? Uma empresa tão madura, tão pioneira, né? Quando não se falava inteligência artificial, eles já entregavam um sistema incrível para as vendedoras, para as consultoras, qual é a tendência da mulher comprar um salto de tal jeito e tal. Mas quem é que usava aquilo ali? Muito pouco. Então o futebol, ele veio muito nessa veia de simplificar a comunicação. E os cartões ali, eles ajudam, por exemplo, quando está abaixo de 80% da meta, tá cartão vermelho, motivo de preocupação. Entre 80 e 90 fica cartão amarelo, motivo de atenção. É sempre motivo de, porque não é para rotular a pessoa. É aquele resultado específico ali que ela está tendo, está sendo motivo de alguma coisa. E diferente do futebol, a gente colocou os cartões positivos, verde e azul. Né? O verde eu estou pertinho de alcançar a meta, e azul eu bati 100% daquela meta, eu estou batendo 100% daquela meta. Então, são 4 cartões, então. Exatamente. 2 positivos e 2 de atenção, exatamente. Digamos assim. E as empresas que mais rodam redondinho o método são aquelas que imprimem os cartões e usam fisicamente. É um espetáculo. Dá orgulho de acompanhar. O de orgulho. E o cartão de orgulho dá para aplicar em público, dá para fazer stories nas redes sociais, o cliente gosta de ver uma parabenização. Alguém que foi 100% no cliente oculto, é difícil. De 12 itens de um cliente oculto eu matar 100%. Bom, mas quando é feito... merece um cartão. Comemorar, um cartão azul, sabe? Chamar, comemorar, entregar o prêmio ali. E claro, amarelo e vermelho sempre reservado.
né? Mas a ideia dos cartões, e dentro da plataforma eles estão lá, né, espalhados para cada resultado, é comunicar facilmente. Porque aí, ao invés de ter um monte de números que as pessoas não interpretam, ali eu vou ter o essencial. E se o número não está me dizendo muita coisa, eu vou olhar pro cartão e vou ver, opa, vermelho eu sei que é ruim, amarelo eu sei que é ruim, preciso melhorar esse negócio aqui. Então veio com esse objetivo, Gelson, de simplificar a comunicação, né? Traduzir para uma linguagem simples e até criar um clima de celebração também. Quando eu falo que eu aprendi muito com essa empresa do Espírito Santo, é porque eu aprendi com eles, o efeito da celebração, sabe? Da gente criar na empresa, assim como tem no futebol o momento do êxtase, de eu ir lá comemorar um gol, por que não ter um trabalho de vendas, um trabalho de... E não só vendas, tá? Eu sei que a gamificação muitas vezes ela tem um olhar para engajar vendedores. Não somente. Não somente. Toda pessoa, toda função tem um desempenho a ser medido por diversas formas. E a partir dessa medição eu posso reconhecer e desconfortar. E aqui a gente já falou sobre as dores que tu atende, que são dores genuínas, né, de todo e qualquer empresário. A gente já falou sobre a solução. E tu tem muitos clientes, como tu trouxe, engajados, né? Que estão ali envolvidos com a solução no dia a dia e compartilhando com os colaboradores. Quais são os ganhos desse empresário que, de fato, traz esse pilar de gestão de pessoas, né? Como algo importante, como o cerne ali do negócio. E quando, de fato, ele consegue aplicar no dia a dia aquilo que tu propõe dentro da F5. O que ele ganha, de fato, lá na ponta depois disso? Teve uma... Vou usar... tua mentoria, tá? Pra responder um ponto central. Você vou lhe usar pra responder. Porque, Gelson, no finalzinho, acho que foi uma das últimas mentorias, Jéssica, tu usou uma frase, tu ficou um tempo reflexivo, assim, disse... Viu? Viu? Não, olha... Essa conexão. Conexão boa. Ai, eu ia, lá veio. Lá vem chumbo. E agora? Lá vem chumbo. E ela disse, engajamento gera lucro. Lembra dessa frase? Como que essa frase soa pra ti? Espetáculo. Excelente, né? E ela resume muito isso. Por quê? Abaixo eu posso ter indicadores, ganhos secundários, né? Aumento de vendas, sem dúvida nenhuma. Pessoas mais engajadas para cumprir um padrão de atendimento e automaticamente melhorar a experiência de compra do cliente, sem dúvida nenhuma. Reter mais as pessoas ao longo do tempo é um desafio enorme do varejo, e não só do varejo, né? Reter as pessoas ao longo do tempo, né? Estender ao máximo, né, o ciclo delas dentro da empresa, também é um outro objetivo importante. Existem vários, mas essa frase ela resume bem, porque o grande objetivo, e aqui de novo, eu espero muito que esse podcast ajude as pessoas que estão vindo a refletirem coisas básicas de gestão, assim, que ajudam muito. Às vezes um ponto bem aplicado pode ajudar bastante. Vamos esquecer, gente, essas métricas de vaidade, de faturamento, de tamanho de time, e olhar para aquilo que realmente importa, que é a geração de caixa, lucro líquido. Perfeito. Sabe, o quanto que a empresa está sendo rentável, o quanto que as vendas estão sendo rentáveis. Por isso que eu falo essa frase como um cerne, porque de fato nosso objetivo com a gamificação é melhorar a eficiência operacional. Talvez não é só vender a qualquer custo. Quem disse que vender a qualquer custo é bom? Quantas vezes eu vi cliente do varejo batendo meta de vendas e tenho números na minha cabeça, o quanto que foram tristes algumas conversas, porque para mim, quando eu olhava só para vendas, a pessoa tava batendo e daqui a pouco a pessoa, abrindo o jogo comigo, dizia, cara, eu tô indo para um buraco que tu nem tem ideia. Eu convivi com realidades muito difíceis. Para mim, aqui, gente, esse podcast aqui é muito importante, porque ele tá muito atrelado a uma questão muito forte para mim, que é ajudar o empresário. Quando tu fala assim, já dessa tua pergunta de, quando é que tu descobriu, se foi planejado, se não foi, quem empreende vai entender bem, não é uma linha reta. É uma linha muito tortuosa. Sabe onde tu quer chegar, mas às vezes nem sabe como é que tu vai fazer para chegar lá. Não sabe como, não tem certeza se vai tolerar a jornada, é uma cobrança interna e externa muito forte. Então, assim, é muito importante o empresário estar atento a esses detalhes assim dos indicadores, porque se ele olhar mais para a eficiência operacional, ele pode ser mais assertivo, sabe, ao construir a estratégia da empresa dele. Talvez parar de olhar assim, tamanho de time, porque às vezes é comum, né? A gente se encontra num espaço lindo como esse daqui, e aí, quantas pessoas tem lá no time? E aí o pessoal ainda se orgulha, dizendo, não, tenho 200. Calma, falando, respira, nem
ter 200 às vezes é um problemão. Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser um problema enorme. Ah, faturar tanto. Claro que todo mundo quer faturar, tá? Mas porque isso eu vejo, gente. Eu tenho clientes que estão com a gente há 5 anos. Uma empresa de distribuição, por exemplo, que cresceu bem. Empresa que nesse ano faturou na faixa ali superou 200 milhões ano. Fatura ali na faixa de 16, 17, 18 milhões mês. Quando começou com a gente estava com 10. Mas esse ano agora, quando a gente foi virar alguém para uma nova temporada, ele disse, tá na hora de olhar mais para lucro líquido. E eu, beleza. Bora. É isso. Compreendeu a mensagem. Tu consegue te adaptar também para essa mudança. Essa ideia. E esse é um ponto importante, Gelson. Quem vai investir em programas de premiação, antes de definir qualquer coisa, qual que é o meu objetivo? Porque a partir do objetivo bem traçado, é definir quem vai entrar no game. Vai ser vendedores ou vai ser daqui a pouco um outro time? Vai ser todo mundo? Vai ser só uma parte? Quais são os indicadores que de fato eu quero medir? Né? Ou como é que eu posso pelo menos equilibrar os pesos? A gente brinca na plataforma que é distribuir os indicadores com pesos conforme a importância dele naquele momento da operação. Então na plataforma a gente deixa bem definido, assim, e a gente costuma provocar a empresa para tirar o peso do faturamento da receita. Sabe, para distribuir pelo menos para outros indicadores, para olhar para uma eficiência operacional, para uma capacidade de ser lucrativo. Né? Então, engajamento gera lucro. Engajamento gera lucro. Excelente. Boa. Muito bom. Espetáculo. Tu falou ali que tu começou o teu negócio antes da pandemia, né? E te passou pela pandemia, que acho que foi um momento bem triste, muito desafiador. Sim. Para todos nós, enquanto negócio, enquanto pessoas. Eu não vou nem entrar no quesito de saúde. Sim. Entra mais no quesito de negócio, assim. E olhando para a gestão de pessoas, assim, Fábio, aonde tu vê que a pandemia, ela foi positiva ou foi negativa? Ou mais positiva ou mais negativa? Olhando para negócio. Sim. Né? Não falando questão de saúde, obviamente. Sim. As pessoas pararam um pouco o contato físico, assim, né? O que eu vejo, mas eu não sei se a gente já não perdeu um pouco, infelizmente. Quando eu entrei para esse mundo das startups que eu falo em 2019, eu via um mundo que para mim é um dos propósitos lindos que o Lab executa, que existe o mundo da gestão ágil, das empresas de base tecnológica, das empresas de inovação, e existe o mundo das empresas tradicionais. Lá nesses espaços, muitas vezes eu via a Randon colocando, né, o stand lá, enfim, buscando conexões. Mas a maior parte desse mundo de gestão ágil, de inovação, não é conectado com este. Eu vi que a pandemia acelerou um pouco essa conexão. Empresas aqui do varejo que precisavam diversificar os canais de vendas procuraram muitas dessas startups que tinham soluções, né, para ajudar. Como que eu faço uma venda online no supermercado, né, que eu vou comprar ali determinado e existe tecnologia aqui para ajudar. Então, nesse aspecto, eu acredito que houve um amadurecimento bem acelerado dessas empresas. Só que quando as coisas foram voltando a sei lá se é novo normal ou não, mas um novo cenário ali onde não havia mais essa dificuldade de interação, essa limitação, eu acredito que os empresários se acomodaram de novo. Aí volta para aquele princípio de aprender pela dor ou pelo prazer. Ainda há muito aprendizado pela dor. Porque os empresários estão esperando muitas vezes de novo acontecer algo, que aí são muitos algo acontecendo nesse momento. Meu Deus, gente. É muita coisa. É muita coisa, gente. Pelo amor de Deus. O que a gente vê acontecendo hoje. Olha o que a inteligência artificial muda a forma da gente se relacionar com o cliente. Na forma da gente olhar para processos internos. Na hora da gente produzir marketing. É muita mudança acontecendo. É uma concorrência totalmente horizontal. E, de novo, estou falando muito com o varejista, que é o que a gente tem contato mais direto. E parece que esse varejista não acordou que essa queda de faturamento que ele está tendo, essa queda de fluxo na loja física que ele está tendo, uma hora a conta não vai fechar, sabe? Ele precisa acordar para essa nova realidade, assim. Então, eu acho que a gente evoluiu num curto espaço de tempo bem. Sim. Mas eu sinto hoje que ainda esse amadurecimento ele está muito aquém do que deveria estar, enfim. Hoje a gente teve o cenário da pandemia, a gente teve o cenário de maio do ano passado, que a gente passou aqui no Rio Grande do Sul, foi bem devastador. E a gente vê assim muito claramente em 3 cenários das empresas do Rio Grande do Sul. Aquelas que perderam tudo e, cara, não tem força para voltar.
né? E se voltar, volta para um comércio tradicional de barriga no caixa, esperando o cliente. Se o cliente não vier, eu não vendo. E não tem força para voltar. Teve aquele cenário onde eu não perdi nada, minha empresa, mas ao meu redor sofreu bastante. E fica aquele desafio de, cara, como é que eu vou ter força para voltar se o cliente às vezes não chega até mim? E tem aquele cenário que eu não fui afetado diretamente, mas em algum momento eu posso ter sido afetado em função das pessoas que perderam e não vão para a praia para aproveitar o litoral, porque perderam tudo, tal. E isso é um ponto importante para repensar justamente agora, porque além da pandemia, a gente teve outro evento, né, onde muitas pessoas, muitos empresários foram obrigados também a repensar o modo de trabalho, e aí é perda direta, assim, é perda de produto, perda de loja física, né, e como é que eu me reinvento nisso? Eu acho que fica um desafio bem grande, e acho que contar com as soluções das startups isso é muito importante. Isso é extremamente importante para sair daquela zona de conforto, assim, e conseguir pensar coisas novas. Acho que isso é extremamente importante. E eu tenho certeza, assim, gente, que quem está ouvindo, assim, ó, que é tem as suas empresas mais tradicionais, modelos de negócio mais tradicionais, ao vir conhecer, por exemplo, as startups do Lab, quanta gente boa tinha nesse último ciclo. Nossa. Oferecendo soluções fantásticas. Esse último ciclo estava de parabéns, né? Tava excelente. Então, assim, olha, quantas soluções legais tem no mercado por preços baixíssimos, sabe? Com muita ajuda, com muita entrega de valor para ajudar numa questão de eficiência operacional. Então, assim, ó, tem soluções, mas tem que sair do operacional um pouquinho, né? Tem que reservar tempo para fazer gestão. Acho que esse ponto, se quem está ouvindo, assim, levar pelo menos isso a sério, sabe? Olha, só que eu peço às vezes para um gestor, né, que é o nosso cliente, só vou te pedir assim, eu sei que talvez 1 hora vai ser muito, então eu vou te pedir 15 minutinhos no teu dia. Tu consegue, fulano? Para cuidar da gestão? É isso, assim, ó. Se tu conseguir, acorda um pouquinho mais cedinho. Antes de entrar no agito do dia a dia, que eu sei que o dia a dia é uma selva, muitas vezes, né? Conforme o cenário que a empresa tá. Mas antes de entrar nessa selva, antes de poluir a tua cabeça, cuida da tua gestão um pouquinho. Reserva tempo para ter boas referências a respeito de tecnologias, de inovações, a respeito de métodos. Porque é isso, existe um cenário de negócios cada vez mais difícil, onde sim as margens estão encolhendo no varejo, na distribuição, né? A maior parte dos setores existe, é inegável. Essa concorrência de tudo que com a China direto, né? O varejinho daqui está concorrendo com o varejo da China direto, existe, mas ao mesmo tempo existe conhecimento absurdo, existe método, existe tecnologia. Então, eu preciso cuidar disso, né? Eu preciso reservar tempo para fazer gestão, preciso fazer tempo para cuidar do negócio, olhar os números do negócio minimamente, cuidar das pessoas, conversar com as pessoas, fazer reunião 1 a 1, fazer reunião coletiva, preciso. O empreendedor, ele tem um perfil muito imediatista, né? A gente está apagando fogo todos os dias. E aí eu acho que tu trouxe um ponto, né, de deixar 15 minutinhos do dia para, de fato, colocar foco naquilo que é importante, que é a estratégia. Né, que é a cadeira do CEO, que é a cadeira do fundador, que é a cadeira do diretor, do gerente do negócio. Para esses negócios que agora que estão começando a se organizar, que talvez não tenham uma maturidade tão grande com relação a indicadores, ainda não sabe, né, qual que é o CAC, como que organiza o fluxo de caixa, ou ainda não sabe quanto é o lucro da empresa. Por exemplo, eu sei quanto eu faturo, mas eu não tenho clareza com o meu lucro. Por onde que tu começaria com esse negócio que talvez ainda não tenha uma maturidade para ter uma gamificação? Dá pra gente olhar assim, Jéssica, em 2 frentes, pelo menos, tá? Uma, se for mais para um aspecto comercial, quais outros indicadores que são importantes além da receita? E aí, se a gente vai olhar para varejo, ticket médio é um deles, que é fantástico de olhar. O ticket médio diz muito sobre a empresa e sobre o vendedor. E as empresas analisam pouco. Vou dar um exemplo bem prático, tá? Para ficar bem conceitual. Tem uma rede de farmácias que a gente atende que a gente via que tinha crescido pouco em termos de faturamento. Olhando só para faturamento, cresceu 3% no período analisado lá. Tá, beleza, vamos esmiuçar melhor isso. O ticket médio cresceu bastante. Opa. Vamos olhar o volume de pessoas que estão visitando as lojas. Tinha caído dentro de, se eu não me engano, era 6 meses. Tinha caído de 55 mil para 50 mil pessoas visitando essa rede de lojas por mês. Ou seja, em um período ali que era mais ou menos de meio ano, uma queda de 5 mil pessoas. Ou seja, ele só não estava enxergando que essa queda, porque o ticket médio vinha aumentando, mérito ali do trabalho que estava sendo feito com o time de vendas, e vinha contrabalanceando ali, compensando
essa queda no fluxo. Ou seja, o faturamento ainda estava crescendo levemente. E o fluxo caindo 10% ali, mais ou menos. E o fluxo caindo. Então, assim, bom, mas a partir dessa análise mínima aqui, eu posso ver que ou eu vou melhorar meus canais de vendas, né, para não depender só da loja física, ou eu preciso cuidar do marketing para que ele traga novos negócios, ou ambos, enfim, mas eu preciso tomar iniciativas nesse rumo. Mas os indicadores aqui vão mostrar. Mas em suma, assim, Jéssica, varejo, ticket médio é um bom, produtos por atendimento é um outro legal. Ele é parecido com o ticket médio, mas ele mostra quanto que o vendedor sabe otimizar uma negociação, né? Então, assim, produtos por atendimento Quer perguntar, Gelson? Não, estou pensando em produtos por atendimento. Seria tipo um upsell, assim. Mas exatamente, mas dentro de uma mesma venda. Você falando aqui de varejo, né? Perfeito. Eu tenho uma padaria e eu consigo colocar aqui numa negociação um café, um pão de queijo e mais uma cuca. Tá. São 3 itens ali dentro de uma mesma negociação, né? Uma mesma nota fiscal. Boa. É um indicador legal para apurar. Gostei. Olhando aqui para varejo, né? Olhando para a empresa de distribuição que a gente atende, mix de produtos, positivação de carteira de clientes e ticket médio também. São outros indicadores que, além da receita, dizem muito. O quanto eu consigo, numa carteira que é recorrente, positivar os meus clientes. E eu colocar meta para isso. Tem empresas que até medem, mas não fazem nada com o dado. Bem comum. A gente traz esse dado para dentro da gamificação, porque a remuneração variável dos vendedores, normalmente, e aí tem um ponto de atenção enorme aqui, 90% das empresas olhando só para um indicador, que é a receita. E é um equívoco aqui. Eu preciso criar premiações que vão além de olhar para esse indicador. Porque se eu até mobilizo daqui a pouco numa reunião dizendo assim, pessoal, a tua positivação de clientes aqui está baixo, o teu mix de produtos está baixo. Mas só falo isso, e isso não impacta na pessoa, numa remuneração variável dela, não vai ter muita força. Agora, se isso mexe na premiação, se isso mexe numa remuneração variável, aí já é outra coisa. As pessoas se importam mais por aprender, por melhorar naqueles indicadores ali. E aí o indicador receita vai ser a consequência dos outros bem trabalhados. A consequência dos outros. E isso é uma quebra de paradigma, porque a gente acha que a empresa que vem crescendo o faturamento, é comum, o senso comum de dizer que ela é sustentável financeiramente. Perfeito. E não Isso quer é regra, dizer... quase, né? Exatamente. Não quer dizer que porque eu estou crescendo ano após ano, que de fato eu estou sustentável. Ou que eu vou conseguir, de fato, manter o financeiro da empresa. Perfeito. E aí entra o segundo viés que eu tinha falado. São duas frentes, né? O comercial, dá para olhar para indicadores como esses que eu comentei. E num viés mais financeiro, né? De lucratividade, enfim... Para empresas mais maduras, a relação entre CAC e LTV é uma das melhores análises que pode se fazer, né? O CAC, o custo de aquisição de cliente, né? Onde eu coloco ali tudo que eu tive de esforço, seja de pessoas, de tráfego pago, enfim, para adquirir um cliente. E o lifetime value, né? A tempo de vida útil do cliente ali dentro. Mas é um indicador que a maior parte das empresas não vão ter, né? Vão ter alguma dificuldade de mapear. As empresas mais maduras, esse, sem dúvida, é um caminho para ser trilhado. Mas quem está num modelo um pouco mais simples, pega, nem que seja, outro ponto aqui de atenção. Muitas vezes as empresas estão com uma contabilidade ruim, que demora muito para gerar dados. Então, assim, faz a tua contabilidade interna, sabe? Monta em planilha mesmo, se for o caso. Sabe? Mas te extrai do teu sistema para te ter uma análise mais curta. Faz uma planilha simples, com custos fixos e variáveis para ter... lucro líquido da operação, operou ou não no positivo esse mês aqui? Eu preciso ter essa resposta. Boa parte dos empresários não tem. Ele vai acumulando, vai mexendo dinheiro, põe de uma unidade, põe em outra, principalmente quando começa a ter mais de uma unidade. Aí é comum a galera misturar tudo. Tira de um estoque daqui, coloca na outra e começa a bagunçar. E aí perde o essencial. Então, assim, o lucro líquido por unidade. Sabe? Redes de lojas é comum, a gente está atendendo. Eu atuo no setor de combustíveis forte, é um setor que trabalha com margem muito baixa. É comum, numa rede de 30 postos, ter uns 5 no vermelho. Comum. Eu preciso saber esses 5 que estão no vermelho, porque pode ser temporário e pode ser que não. Pode ser que eu tenha um problema mais grave ali, eu preciso tomar decisões em cima. E um que eu gosto bastante é margem de contribuição. Tá. Né? Margem de contribuição é muito legal de ter, assim, né? O quanto que eu sobro o quanto que eu tenho de margem para contribuir com os custos fixos, né? E é legal, empresa de prestação de serviço, top ter uma margem de contribuição, ajuda até na estratégia de precificação. É o meu principal indicador que eu uso para precificar.
Boa. né, o serviço principal da indicador. geração. Eu pego a margem de contribuição, porque é o meu lucro bruto ali. Aí a partir dali eu extraio, opa, isso aqui é rentável para mim ou não? Ele vai cobrir os custos fixos ou não? É interessante para mim enquanto negócio ou não? Mas esse é bem crucial para empresas de serviço. Acho que esses são os principais, assim, Jéssica, numa análise mais fria, né? Boa, perfeito. Mas tem muita coisa, assim, que dá para trabalhar. Muito bom. Qual foi o principal desafio que tu enfrentou com o Fábio, assim? Do tipo assim, tu pegou o negócio dele, no primeiro momento olhou e... Caramba, a gente precisa mudar isso. Ou tu não chegou a enfrentar esse tipo de desafio, assim, quando tu botou o olho, assim, na primeira mentoria e pensou, isso aqui tem que ajustar. Ah, essa é a pergunta da vez agora. A pergunta do sonho. Não, eu acho que desafios todo mundo tem, né? Todos os empresários, todos os negócios têm desafios muito individuais. Eu acho que do Fábio ali, o Fábio tem uma característica que, de novo, né, que eu acho primordial para qualquer empreendedor, que é a humildade e essa questão de estar apta para aprender. Tanto que o Fábio participou do programa de aceleração, né? E essa questão de que a gente estava falando agora da importância da gente se relacionar com outras pessoas, aprender com outros empresários, isso faz toda a diferença na nossa jornada. Eu acho que o maior desafio ali foi a gente conseguir trazer na fala do Fábio, na comunicação dele, apresentando a empresa, tudo isso que ele vinha construindo nos bastidores. Né? Essa determinação, essa disciplina, esse cuidado com os clientes, esse mapeamento dos problemas, das dores. E aí vem nisso que tu trouxe, Gels, que eu acho que é muito pertinente também, porque às vezes a gente tem um produto, uma empresa, que ela tem um cuidado gigante, tem uns princípios e valores muito alinhados com os clientes, só que a gente não consegue transbordar isso para o mercado. Perfeito. E aí a gente não consegue vender, a gente não consegue, de fato, escalar essa solução. E aí foi muito bacana, porque ao longo do programa, a gente conseguiu fazer isso, né? Mérito do Fábio, de chegar lá no pitch final, no último encontro que nós temos, na aceleração, e as pessoas estarem parabenizando o pitch dele, porque conectou com a história, né? Conectou com o porquê do negócio. E a gente conseguiu, o Fábio trouxe fotos dos clientes na apresentação. Sim, então, a gente conseguiu, em curto espaço de tempo ali, 5 minutos, talvez, não lembro. Mas em 5 minutos conseguir colocar todo esse trabalho, né? Ou parte desse trabalho árduo que o Fábio faz nos bastidores, a gente conseguiu comunicar isso para as pessoas. Então, eu acho que são vários os desafios do empreendedor, mas a gente conseguir captar a nossa essência e transformar isso, né, num discurso que seja simples e claro para as outras pessoas, acho que talvez seja um dos grandes ganhos dos programas de aceleração, né, do Startup in Lab. Isso é importante, eu acho que isso que tu falou quando estava falando, estava pensando assim. Acredito eu, né? Quando tu entra no programa de aceleração, tu precisa ter humildade de ouvir, né, e não pensar, tá, mas quem é tu na fila do pão para falar do meu negócio que eu tenho que mudar isso se tu não conhece? E acho que isso é extremamente importante. Cara, eu sou fã do teu trabalho, tu como pessoa em primeiro lugar, depois trabalho assim, e acho que isso faz toda a diferença, né? De saber ouvir e conseguir ter essa discussão para daqui a pouco mudar o modelo de negócio, de mudar alguma... Eu tenho um mentor que também é muito importante para mim, que é o Marcel Scalco, que é na linha do comportamento. Inclusive tem um livro que é muito bom, que é 9 Leis Inegociáveis da Vida. E ele sempre dizia assim, quando eu tô diante de um mentor meu, eu fico mais burro possível diante dele. Legal. Que é, tipo, cara, não questiona. Recebe e testa. Recebe e testa. Talvez, pra tua realidade, realmente não funcionou. Foi uma ideia dele, externa, enfim. Mas abre. Coloca em prática. Né? Então, Se permite testar. Né? tem que se permitir, gente. E ganhamos o jogo. Eu já fui muito arrogante de querer ir abraçando tudo sozinho e é um espetáculo quando a gente deixa vir, sabe? Uma troca de conversa, deixa vir. Às vezes não só mentoria formal, Sim, mas uma baixa troca guarda, com... Né? É valioso demais a gente crescer dessa forma, né? Seja com um colega de trabalho, seja com quem for. E a Tem muito a gente aprender. deixa espaço em branco na vida, né, na jornada do empresário também, para a gente receber provocações, questionamentos. Porque uma das coisas também que a gente percebe às vezes é que a gente, como empresário, a gente não se permite não ter respostas. Sim.
quase como uma obrigação, né? Alguém nos questiona alguma coisa, a gente precisa responder. Aquela fama de colocar a sunga vermelha por cima da calça e sou super-homem e precisa saber tudo, né? Precisa saber tudo. E aí eu acho que, né, o grande ganho de quando a gente se relaciona com empresários, e aqui o podcast também da gente aprender com outras pessoas, é a gente deixar espaço em branco, né? Pra gente se questionar e a gente poder dizer não sei. Uma liberdade da gente dizer, realmente eu não sei. Não faço a menor ideia. Mas eu posso Vou correr descobrir. atrás. Nunca parei para pensar. Quando o Gels pergunta faz alguns questionamentos aqui, né? E tu para pensar. É uma boa pergunta, né? Vamos refletir sobre, vamos pensar, vamos achar novas perspectivas, vamos trocar com as pessoas, vamos ver. Então, eu acho que deixar espaços da vida, né? Principalmente nesse mundo corporativo, é importante, espaços vazios. E até pra mudar de opinião. Tá tudo bem mudar de opinião, cara. Perfeito. Tá tudo bem. Eu tinha uma linha aqui. Tá, mas o mundo muda. Eu mudo. Né? Não existe estabilidade. Ainda mais nesse ritmo de mudança que a gente tá. Gente, é bizarro. Eu não sei. Surreal. Eu não sei se é eu que me assusto ou não, porque é muita informação. A gente tem acesso a muitas formas de fazer que hoje são radicalmente diferentes do que você tinha há pouquíssimo tempo atrás. E eu tô falando dos mais variados exemplos, gente. E se a gente olhar para um curto espaço de tempo, a gente tinha um processo, sei lá, até falando de marketing, por exemplo, a gente tinha um processo de marketing que tu ia repetir aquele processo durante um bom tempo, até mudar. Cara, hoje se tu quiser, tu muda ele todo santo dia, né? E aí entra muito a questão da inteligência artificial, que eu acho que veio para ficar e não sai mais, né? Falando de ciclo de aceleração, lembrando que estamos com as inscrições abertas para o nosso ciclo de aceleração, que vão até o dia 17 de fevereiro. Só entrar no nosso link que vai estar na tela, aqui embaixo, que o Carlos vai colocar para nós. Só se inscrever, que a gente vai fazer a seleção a partir do dia 17 de fevereiro para iniciar em março desse ano. Voltando à inteligência artificial, tu acha que é algo que veio para ficar? Não tem como voltar atrás? Qual o limite disso? O limite é pesado, né? Não sei. Eu sou muito otimista, sabe? Eu tenho uma frase que eu carrego na geração F5 há muito tempo, que o avanço da tecnologia vem permitir sermos cada vez mais humanos. Perfeito. Sigo acreditando nisso. Apesar de que a mudança realmente ela é muito forte, né? Porque agora a gente não está falando de uma mão de obra simples, né? A gente está falando de uma mão de obra qualificada. Né? Então, do nada vem uma inteligência... Vou dar exemplo, até agora, até semana passada, a gente tinha uma empresa para a gente fazer as páginas, né, de vendas, as páginas de captura, as LPs, né? E aí a gente viu, mas surgiu uma inteligência artificial aqui que, por uma versão gratuita, ela faz em 2 minutos uma página, no mínimo, similar à que a gente já tinha. Deixamos esses clientes daquela empresa para ir para uma gratuita. Então, até que ponto algo que tu, às vezes, trabalhou arduamente por muito tempo, né? Vem algo numa velocidade tremenda e consegue entregar de uma maneira muito mais fácil, mais barata, enfim. Então, realmente, são muitas mudanças. Mas eu sou otimista, sim, gente, no sentido quando eu falo muito em princípios, eu acredito que eu gosto muito de me agarrar em princípios, sabe? Porque os princípios, eles mudam, eles são um pouco mais enraizados, né? Se o teu negócio tem princípios, não que tu não possa também mudar os princípios, mas eles dão uma base. Perfeito. Daquilo que tu está conduzindo. E aí, quando vem inovações, mas tu consegue encaixar com os teus princípios, que fazem parte da tua cultura, opa, e tu tem uma base realmente mais sólida ali enquanto negócio. Então, por isso que eu tô toda hora falando, esses princípios que eu falo, eles já têm 15 anos. Né? E eu não tô vendo eles mudarem, sabe? As pessoas só se comprometem com aquilo que elas entendem, as pessoas só aprendem pela dor ou pelo prazer. Sabe? O reconhecimento do desconforto. Marcação cerrada, que eu chamo do futebol, que as pessoas precisam de marcação cerrada. Esses princípios, eles já existem há 15 anos. Né? Até hoje não mudou, eu não estou sentindo necessidade de mudar. Eu vou seguir trabalhando, mas de diferentes formas, conforme a inteligência artificial, sim, vai nos ajudando muito. Para mim, enquanto negócio, coloquei bastante no planejamento desse ano, porque realmente eu prevejo um faturamento muito maior, mantendo uma equipe bem enxuta. Perfeito. Essa é a minha ideia enquanto negócio. Os limites... Aí a gente difícil, né? Vai deixar pra Jéssica responder. Vamos deixar pra Jéssica. Algo que a gente não sabe onde vai chegar, né? Mas tem nos ajudado muito, com certeza, né? A gente precisa saber usar, né? Importante, não dá pra confiar 100% também, sempre dá aquela verificada que é... E o que é legal, assim, Gels, que eu vejo a inteligência artificial não vai substituir os profissionais, vai substituir os profissionais que não usam. Perfeito.
a inteligência Tenho artificial, isso né? claro também. E assim como as empresas, né? Se, eu tenho uma empresa de mentoria, de consultoria tradicional, por exemplo, que é o setor que eu vim, né? E que eu tô ignorando essas mudanças, tô só seguindo meu modelinho tradicional lá, de quando eu ficava um dia inteiro viajando para visitar um cliente, aí sim, aí realmente, a tendência é que eu perca espaço. Agora, se eu tô utilizando para agregar o que eu já faço... Eu acho que o pequeno empreendedor pode usar de várias ferramentas para automatizar parte dos processos que hoje faz com que ele demande muito tempo apagando fogo, né, ou Perfeito. trabalhando no operacional, que aí tira aquele tempo que tu mencionou do planejamento. Uhum. Então, daqui a pouco usar o Gama.app, né, que é uma IA que faz apresentações para otimizar parte do orçamento para cliente Perfeito. comercial. Utilizar o ChatGPT, daqui a pouco, para melhorar as respostas e a experiência do cliente no atendimento final. Então, começar a inserir essa inteligência artificial para facilitar a parte do processo que hoje demanda muito tempo para o cliente, para o empreendedor, e que a gente pode, daqui a pouco, se aproveitar dessas ferramentas que tem no mercado para otimizar, né? Uhum. Isso é importante. Mas aí, e para isso tudo funcionar, eu preciso estar com a mente aberta. Para experimentar. Uma questão de experimentar. O que eu cutuco as pessoas na minha volta que eu vejo que não estão usando, até amigos, assim, eu, pelo amor de Deus, fulano, testa nem que seja para fazer uma receita. Mas qualquer coisa, para te perceber o gostinho, sabe? Nessa ideia do dor e prazer, para te aprender um pouquinho com o prazer que é ver uma revolução acontecendo. Sabe? E aí depois que tu perceber, tu vai ver que, opa, não é tão bicho sete cabeças assim, sabe? Tem que experimentar. Hoje a gente tem plano, gente, até há um tempo atrás, até pouquíssimo tempo, os nossos serviços eram sempre em tickets médios mais elevados, assim, era no mínimo Perfeito. o custo de um funcionário por mês. Tanto que eu ouvia muitas vezes das empresas assim, pô, eu gostei e tal, mas é um custo de um funcionário. Muitas vezes, daqui a pouco, colocar um vendedor aqui, fico na dúvida. Hoje a gente consegue ter planos a partir de R$99. De novo, com a ajuda do Lab aqui, a gente conseguiu ir aperfeiçoando e tal, e ter R$99 por mês. Caramba. Sabe? Usando inteligência artificial, usando tecnologias, usando a nossa Otimizando. plataforma, sabe? E dar acesso a toda a nossa metodologia a partir de R$99 por mês. Eu tô falando só da gente, como exemplo, para quem tá ouvindo pensar, opa, existem várias soluções aí. Algumas com versões gratuitas já muito boas e outras com custos que são irrisórios, Perfeito. perto do ganho, né? Do retorno sobre o investimento. E é bom ali. falar isso, porque muitas pessoas ainda têm aquele preconceito, assim, de falou de inovação, vai me custar um caminhão de dinheiro, Uhum. não vou fazer. Exato. Mas tem Isso. que estar aberto a testar, experimentar, Tem que tá fazer aberto. diferente. Tem que testar. Deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. Fazer algo Vai diferente errar no início, não vai acertar de primeira, tá tudo É bem, importante, erra né? pequeno, corrige. Eu tava te ouvindo falar aqui, e até anotei algo que eu passei pro time essa semana, de um livro muito legal que eu li, que é Picos e Vales. Não sei se vocês já Não. ouviram, né? E hoje a gente tem, eu percebo assim, muitas empresas que não se comemora muito, Uhum. né? Às vezes por receio, como é que o meu colega vai se sentir, então acaba não comemorando. E aí esse livro fala aqui, a gente precisa tentar se manter a maior parte do tempo no pico e a menor parte do tempo no vale. Siri, agora não, Siri. Deixa eu desligá-la aqui. Né? E esse é um grande desafio, porque a gente sabe que o vale... Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Tá, Siri, fica A quietinha. IA tá ativa. Fica quieta. E o vale ele é um lugar mais quentinho, Uhum. é um lugar onde não tem mais cobrança e às vezes é um lugar onde eu passo a maior parte do tempo. Olhando para time. Hoje a gente tem uma cultura de adorar uma desgraça, adorar uma história triste. Né? Até brinquei com o time assim, eu tive Covid. A Jéssica vai dizer, mas eu fui na UTI. Eu vou dizer, mas eu tive 3 vezes, fiquei 3 vezes na UTI. Então a gente gosta de competir É uma competição, com né? coisas Quase. ruins, assim, né? A gente gosta de história triste, assim. E dificilmente a gente vê, às vezes, o time comemorando algo bacana. Cara, às vezes uma venda. Né? E aonde tu vê que a gente tem a oportunidade para tentar mudar esse cenário, e eu acho que principalmente quando a gente traz isso para vendas, né? Eu trabalho com vendas e até hoje trabalho com vendas, eu acho que para mim existe a profissão de vendedor e subprofissões abaixo, mas acho que vendas está em tudo, assim, que a gente faz na vida. E, cara, é porque eu trabalhava com venda direta, assim, cada venda era era um gol, assim, que a gente comemorava. E vai passando o tempo, parece que vai se perdendo isso um pouco, ou entra no costume, tipo, que bobalhão, comemorando uma venda. Coisa ridícula, não vai nem ganhar comissão, às vezes o pessoal fala. Como é que muda um pouco essa mentalidade, assim? E onde é que a geração F5 pode me ajudar nisso? O que eu percebo sempre, gente, para qualquer
mudança de... Seja em âmbito mais pessoal ou um hábito coletivo, né? Que é uma cultura de uma empresa. Tem 2 aspectos que eu gosto de olhar, assim. As partes mais técnicas e as partes mais comportamentais, mais emocionais. Perfeito. Os 2 são complementares, né? E os 2 andam juntos. E devem andar juntos numa estratégia de crescimento. Talvez na parte mais íntima, seja do gestor que está conduzindo um time, seja do time em si, né, conduzido por esse gestor, não haja esse despertar natural para comemorar as vitórias. E aí, algo externo, como um programa estruturado de premiações, de gamificação, não importa o nome que a empresa venha a dar, ajuda. Tu foi falando, até eu fui lembrando de alguns empresários, eu acho muito bonitinho, né? Que eles se esforçam. Eles... Aquela coisa não é genuína. Mas eles reconhecem, assim, sabe? Eles dizem, mas pra mim é difícil. Comemorem, pessoal, estou muito feliz porque hoje. eu digo assim, eles estão ali apresentando o resultado, pô, a empresa bateu um número legal, sabe? Essa dos 200 milhões foi uma. Eles nunca tinham chegado. O empresário que está por trás do negócio é uma pessoa mega simples. No início da empresa ele carregava, uma empresa de distribuição que há 35 anos atrás, ele carregava nas costas, a pé, fazendo distribuição. O negócio assim, ele começou do nada. E a empresa faturou 200 milhões esse ano. E ele tem um pouco assim de timidez, sabe, para conduzir, mas cara, foi 200 milhões, sabe? São 200 pessoas no negócio. Sai berrando, metade sul do estado sendo atendido. Então existe uma dificuldade às vezes, mas um programa estruturado, mas ele reconhece isso. O programa de excelência que eles chamam lá dentro já tem 16 anos. Fala a minha dele comigo essa semana, ele disse assim, parte importante do nosso sucesso é a gente ter criado isso, os programas de excelência, enfim. Ele lembra que o primeiro, ele disse assim, o primeiro, com um orçamento bem baixo, a gente deu uma moto pro melhor vendedor. Caramba. Uma moto lá um tempo atrás, assim, que representava bastante, assim, pra empresa, sabe? Na estrutura da empresa. Então, ele sempre investiu nisso. Mas ele ainda com dificuldade. Então, o que eu vejo, Gelson, existe um fator externo aqui, que é eu estruturar no sistema de gestão da empresa, para que o sistema de gestão tenha recursos, rituais de comemoração, de celebração. Perfeito. E a outra parte, claro, é essa questão mais comportamental, mais emocional. Aí depende muito do que a empresa está disposta a investir nisso. Né, em treinamentos, em criar os rituais. Acho que uma reflexão legal para quem está ouvindo é pensar assim, quais são os rituais da tua empresa hoje? Sabe, que tu possa refletir. Os rituais que a gente chama são aqueles ritos tradicionais de cultura, né? Eu vou ter reunião 1 a 1, eu vou ter reunião mensal de estratégia para debater os resultados e ali já aproveitar para comemorar com os destaques da empresa e consequentemente desconfortar quem não foi. Eu vou ter reunião mais tática, semana a semana, ali entre os gestores para debater os resultados mais pontualmente. E eu vou ter daqui a pouco um evento mais de celebração, um evento que eu vou trazer alguém de fora para falar sobre saúde, alguma coisa, mas para ir mexer na cultura, na parte mais comportamental, perfeito, sabe? Então eu vejo que os 2 andam juntos. Os programas de premiação, muitas vezes eu observo essa timidez no empresário, porque muitas vezes ele contrata já porque ele reconhece nele, assim, que ele tem uma dificuldade de celebrar. Mas é bonito demais. Sabe? Bom demais, né? É bonito demais ver a evolução das pessoas. É um paraíso. De ver elas celebrando, assim, sabe? E de novo, é celebrando a vida, sabe? Sim. Que eu digo sempre que essa ideia de separar o pessoal e o profissional, na prática, ela não existe. Não existe, né? isso aí. Somos seres humanos, ponto. Então, assim, quando eu me habituo a não bater metas dentro da empresa, é um hábito que eu levo para as outras áreas da minha vida. E o contrário também é verdadeiro. Né? Quando eu vou lá e coloco... Lembro de uma vendedora, nunca esqueci. Forte isso, né? Eu até pensei que isso tô batendo minhas metas. Forte isso. Muito bom. E vira hábito, e a gente não enxerga. Falei outro dia para uma cliente de Santa Catarina, ela ficou com isso na cabeça também. Que a nossa empresa virou hábito não bater metas e tá tudo bem. E ela ficou incomodada com isso. Então agora eles viraram o ano assim, não quebrar esse padrão. Mas existe um padrão já criado. E é chatinho de mudar padrões já criados. Caramba. Individualmente é difícil, imagina no coletivo, né? Mas é isso, é legal olhar para esses 2 pontos, assim, né? O técnico e o comportamental que andam bem juntos, né? Perfeito, muito bom. Cara, vamos lá. Vamos para a pergunta final daqui a pouco? Boa. Bora. Vamos? Então tá. Aguardem. Onde é que o pessoal te acha? Onde é que acha a Geração F5? O pessoal quer te contatar? Como é que acha?
A gente tem vários canais hoje, assim, no YouTube a gente está postando semanalmente. Temos o nosso site, geraçãof5.com.br. Tá bonitinho, apesar que a gente vai atualizar bastante coisa, porque em termos de produtos, né, tem um pessoal que dá uma mexida, então tem que atualizar algumas coisas por lá, mas tem os nossos contatos bem por lá também. O Instagram também, estamos ativos por lá, LinkedIn também, tudo Geração F5, ou pessoalmente falando, Fábio de Oliveira, né, o meu perfil, que também, Instagram tô ativo, LinkedIn também tô ativo. Fábio de Oliveira, simples assim. Fábio de Oliveira. Maravilha. Pergunta final, então. Fábio. Rufem os tambores. Recado se tivesse a oportunidade de dar um recado hoje para todos os gestores, que recado daria? Falando de gestão de pessoas. Falando de gestão... de modo assim, em geral, gente, eu vou pegar algo do que eu comentei aqui, que é a questão do propósito de vocês e que se conecta muito com o meu. O empresário, e eu tô no dia a dia com esse empresário, não tem vida fácil. E eu digo assim, gente, porque eu tô às vezes com um pequeno empresário de serviços, do varejo, às vezes com os grandes empresários que a gente olha de fora e acha, que vida maravilhosa. E o cara tá lá, suando, deixando às vezes tempo com a família e tal, acreditando no negócio. Então assim, a rotina não é fácil. Então, a principal dica assim, que eu dou e desejo meu para esses empresários podem até pivotar o negócio, né? Mudar o trajeto, e é natural que façam isso, principalmente diante desses cenários que a gente está de intensas mudanças, mas não desistam do projeto, porque boa parte desses empresários, eles não fracassam, mas desistem. Isso são números que provam. E eu digo isso porque, por mais que possa parecer clichê, na prática eu vejo o pessoal desistindo. E eu entendo muitas vezes quem desiste, porque é forte. Quando tu me perguntou, Gelson, a respeito de mas tu já planejava? Que planejava nada. Só a gente foi. vai vivendo, né? E vai descobrindo. Eu planejo mais o ano, assim, qual é o norte desse ano aqui, sabe? Porque... então, assim, primeiro, não desistam. E segundo ponto, que eu acho super relevante, eu fico feliz de ver, assim, não sei se vocês tinham essa impressão, não, mas antigamente eu vi um empresário tendo que abrir mão numa crença coletiva, né, que não é verdade, mas tendo que abrir mão muitas vezes de saúde, qualidade de vida Sem e tal, dúvida. para cuidar do negócio. Aí eu Perfeito. vi às vezes o pessoal lá com camisas estufadas, os botões já pedindo socorro ali, porque tava focado só no negócio. E cada vez mais eu vejo, e isso é um alívio, não, pera lá. Sim, vai ter períodos que são mais turbulentos, mas eu cuidar da minha saúde de forma sistêmica, isso é benéfico, inclusive, para o negócio. Vai cuidar do negócio também. Né? Vai cuidar do negócio também. Vai servir de exemplo para outras pessoas, para trazer pessoas que se cuidam. Não existe essa separação. Eu separo os problemas pessoais. Não existe. Esquece. Então, já que não existe, que a gente saiba cuidar da saúde de forma sistêmica. Espiritual, emocional, mental, sabe? Então, que tu sirva, porque o empresário ele é referência para os clientes dele, ele é referência para as pessoas que trabalham, confiam nele. Perfeito. As pessoas próximas. Que ele possa ser cada vez mais um exemplo, cuidando dele. Muito bom. Senhoras e senhores, Fábio de Oliveira, uma salva de palmas. Sensacional. Muito obrigado. Cara, Muito obrigado. gostou? Mas, ficaria Parabéns. ótimo. Foi bom. Obrigado. Bom demais. Minha parceira, curtiu? Adorei, várias Foi bom? reflexões. Excelente. Obrigada pela participação, Muito Fábio. bacana. Uma honra. Fico muito feliz pelo convite. Cara, Vida a gente longa fica- ao Lab. Para todos nós, muito obrigado. Sabe que a casa é tua aqui. Está sempre disponível para ajudar, para fechar negócio. Extremamente importante. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Labcast, que estará disponível na sequência aí nas nossa plataforma de YouTube, Spotify. Na sequência teremos mais episódios aí. Fiquem ligados no nosso Instagram e nas nossas redes sociais. Um grande abraço. Valeu, até mais. Tchau!